Bom dia, mais um sábado, né? Sabadou, como vocês dizem. Bom dia, diretores e diretores, e diretoras das escolas estaduais. Iniciando o nosso módulo 1, unidade 5. Já o finalzinho do módulo, né? Terça-feira nós temos a nossa última unidade do módulo, aí já iniciaremos o módulo 2. E hoje, novamente, você já conhece a professora Bruna, mas para quem não conhece, está assistindo hoje a primeira aula. Daremos continuidade, então, ao nosso módulo 1. Bom dia, Bruna. Bom dia, Adriana, obrigada. Pois é, né, na terça-feira já estivemos juntos aqui, conversando sobre o trabalho coletivo, trabalho pedagógico, né, planejamento, e o tema, então, da aula de hoje é a gente falar sobre relações interpessoais e temas transversais, né? Então, eu fiz uma escolha da gente conversar um pouco, né, sobre essa questão das relações interpessoais, a relação disso com a gestão. Vou trazer um pouquinho a discussão do tema da inclusão e a saúde mental, né? Que isso é uma questão que tem sido bastante discutida, né, em alguns espaços por conta da saúde mental do professor, né? Muitos casos relacionados a isso, né? E aí a gente pensar a relação, né? É claro que existem muitos fatores que influenciam nessa situação, mas a gente pensar qual é o lugar, então, do cuidado com as pessoas dentro da escola, né? Então, o conceito central da nossa conversa de hoje é o conceito de pessoa, tá? Passa para mim, Adriana, só para eu botar o objetivo do nosso encontro. Então, nosso objetivo aqui é refletir sobre as relações interpessoais na escola, a inclusão, a gestão escolar, né, com esse enfoque também da saúde mental. E vamos, então, tratar do conceito de pessoa, pensar na inclusão. A inclusão aqui hoje eu trouxe, né, fiz um recorte mais específico em termos de legislação, né, que é uma questão relevante, né, para a gestão. Não sei se vocês estão acompanhando aí, mas a gente tem um decreto fresquinho, né, o decreto que saiu na segunda-feira, foi publicado na segunda-feira agora, dia 20 de outubro, instituindo a Política Nacional de Educação Inclusiva, né, revogando o decreto anterior. Então, a gente tem aí algumas alterações, né, é importante que vocês estejam atentos, conheçam o novo decreto, porque ele coloca também algumas questões que precisam ser tratadas na escola, né, e como toda a legislação abaixo, né, do que o decreto está, a inclusão é um dever, né, de todas as modalidades, de todas as etapas. Né? Dessa vez o decreto traz até, né, mais especificamente questões relacionadas também ao ensino superior. Então, vou trazer aqui uma notícia, né, dessa legislação para vocês, tá bom? Para a gente começar a conversa, tem um curta-metragem que a gente vai assistir. A ideia é que vocês assistam. Eu estou aqui, né? Estou pelo StreamYard com a Adriana, mas estou acompanhando os comentários no chat. Então, se vocês quiserem comentar, perguntar, eu estou aqui de olho também para poder interagir com vocês. Então, a ideia, a gente vai assistir esse curta-metragem, ele tem mais ou menos 5 minutos, e a gente depois abre para as reflexões que o curta-metragem provocou em vocês, tá bom? O título do curta é Festa nas Nuvens, não sei se alguém já conhece. Vou pedir então, Adriana, se você conseguir colocar ela aí para mim, por favor. Então, que reflexões, que aspectos vocês podem destacar aí a partir do curta-metragem? Escrevam aí no chat, vou dar um tempinho para vocês escreverem. Que reflexões esse curta-metragem provocou em vocês nesse momento? Ó, a Débora está dizendo aí a importância de não desistir diante dos desafios. Essa é uma reflexão possível, né, a partir
documentário desse curta-metragem. Muitas vezes criamos nossa própria tempestade. Os tempos são outros, precisamos reconstruir algumas narrativas e buscarmos estratégias para incluir de fato. Então, aparece aqui a inclusão, né? Então, uma dimensão do não desistir, né? A pessoa não desistir diante de desafios, né? Estamos vivendo novos tempos, né? Então a gente precisa pensar a inclusão. O Eduardo fala, né, de nós criamos muitas vezes a nossa própria tempestade, adaptação ao diferente, temos que estar prontos para tudo, a Cíntia está dizendo. Lembre-me a dificuldade que os professores atravessam e procuram superar na sua rotina. Então, gente, muitas reflexões, né? Num vídeo curto aí de 5 minutos, muitas reflexões a gente pode levantar mesmo, né? Penso que pela questão, né, que nos reúne aqui hoje no sábado, a gente pensar nessas relações entre as pessoas, né? Como é que a gente cuida das pessoas dentro da escola e o lugar da gestão nisso, né? Então, se a gente pega pelo viés, né, como alguém colocou aqui, como a Fátima colocou, as dificuldades que os professores encontram, aí a gente poderia associar, né, aquela ave aos professores, né, que estão ali recebendo presentes, vamos dizer assim, ou tarefas, né, enfim, e diante de condições, muitas vezes, que estão massacrando esses professores. E aí, claro, os outros profissionais que estão na escola estão incluídos nisso também, né? Não só os professores, né? O cotidiano tem sido cada vez mais difícil, né? O contexto social muito difícil, dependendo também do contexto, né, geográfico, social, em que a escola está inserida, mais desafios ainda, né? A relação professor-aluno, a relação entre os profissionais da escola, né? Tudo isso, desculpem, gente, vai nos afetando, né? E isso também acaba influenciando a nossa relação com o trabalho. Deixa eu só ver que alguém botou aqui, Elaine botou superação, reconstrução, o Eduardo complementou, né? Precisamos buscar novas ferramentas para novas realidades. Cristina, precisamos nos adaptar para cada fato. Então, olha, seguindo aqui, aquela ave, né? Ela também tem uma coisa assim, né? Ela olha para o lado, vê, né? As outras nuvens, a outra nuvem ali, né? Com a outra cegonha ali, tendo que, né, levar uns bichinhos mais fofinhos, né? Tudo muito mais tranquilo, harmonioso, né? E ela chega ali, já vem meio estrupiada, né? Na primeira cena em que ela aparece, e tá a nuvem ali com um belíssimo, né, jacarezinho ali, um jacaré ali para ela levar, né? Enfim, ela, cada vez que volta, ela tá pior, né? E aí ela olha para a nuvem que está do lado e vai para lá, né? Deixa lá a nuvem dela, deixa ali, né, o contexto dela e vai para outro lugar, né? A Débora está dizendo, a cegonha poderia fugir, buscar o mais fácil, mas escolheu se adaptar ao desafio do diferente, que exigiria mais dela, né? Ela até tentou, né? Ela até tentou, não vou ficar, não vou continuar aqui, né? Tem um lugar ali que é mais tranquilo para mim. Mas ela volta, e a gente poderia pensar, por que ela volta? Né? Volta porque entende a responsabilidade que ela tem ali, né? A responsabilidade com aquele contexto, a responsabilidade com aquela nuvem, a parceria com aquela nuvem, né? Que ela abandonou, para quem ela virou as costas por um momento, né? E aí ela volta, né? Vem lá com a trouxinha dela e tá ela lá, né, com aquela todo o aparato que os jogadores usam, né, capacete, né, proteção para o ombro, e aí ela recebe um bichinho que dá um choque nela, né, meio que assim, você se prepara muitas vezes, né, a experiência que você já tem, o conhecimento que você já tem, faz você buscar meios de se preparar para determinadas situações, mas sempre pode ter algo que vai fugir a essa nossa possibilidade também de estarmos preparados, digamos assim, né?
a realidade é sempre desafiadora, e como eu já disse, né, tem sido muito, né? A realidade nas escolas tem sido muito desafiadora e muito desgastante muitas vezes, né? Washington está dizendo, por mais que busquemos capacitação e formação, sempre teremos novos enfrentamentos. Isso, exatamente. Então, por mais que você vá lá e busque o seu capacete, busque sua proteção aqui, sempre vai ter, sempre serão novos desafios. Não só, né, pelos contextos políticos, pelas condições de trabalho em termos de infraestrutura e tal, mas também porque a gente está falando de relação entre pessoas. Né? E nessa relação entre pessoas diferentes, eu sempre costumo dizer o seguinte, né? A nossa profissão, existem outros profissionais que trabalham com pessoas, né? Mas nós trabalhamos com várias pessoas ao mesmo tempo agora, né? Um médico trabalha com pessoas, mas ele recebe um paciente de cada vez no seu consultório. No máximo, esse paciente vai vir acompanhado de uma ou duas pessoas, né? Hoje em dia, muitas vezes, você vai com para, né, uma consulta, um exame, pode entrar até só uma pessoa, não pode entrar mais de uma. Então, assim, o médico lida ali com duas pessoas de cada vez, né? Mas um paciente, efetivamente, digamos assim, né? Um psicólogo, né? Pessoal que trabalha nessa dimensão da clínica, né? Mesmo quem trabalha numa perspectiva de aprendizagem, por exemplo, um psicopedagogo, se ele está na clínica, ele atende uma pessoa por vez. A gente lida com vários ao mesmo tempo. Né? São várias pessoas, várias realidades, vários modos de aprender, vários conhecimentos, várias experiências, várias dificuldades, vários desafios, né? Então, nós estamos falando de relação entre pessoas dentro de contextos. Os contextos nos marcam, os contextos nos constituem também, e isso também é fundamental, né? Da gente conversar aqui. A Cíntia está dizendo, estou com vários filhotes de tubarão, jacaré e enguia elétrica lá na escola. Pois é, né? A gente às vezes tem esses nossos bichinhos aí para lidar no cotidiano, né? Alguns lugares tem mais o cachorrinho fofinho, né? O passarinho bonitinho que canta, mas às vezes a gente tem ali o jacaré, às vezes a gente tem o tubarão, às vezes a gente é o jacaré, às vezes a gente é enguia, o peixe elétrico, né? A enguia elétrica, às vezes a gente é, né? Também tem isso, muitas vezes somos nós também, né? Não abandona, ela vai se preparar, mas a mente está na outra nuvem. Estar fisicamente nem sempre é estar lá. Isso é uma reflexão importante, né, Eduardo? Às vezes, a ideia da presença, ela é algo fundamental. Quando a gente, até questões de saúde mental, né, isso é uma das coisas que é muito relevante da gente pensar, né? O que é o estar presente, né? O corpo pode estar ali, né? O corpo, se a gente entender, né, numa dimensão que a gente separe um pouco, né, as nossas dimensões humanas ali, mas a nossa mente não está, a nossa energia não está colocada naquele lugar, naquele fazer, né? E isso muitas vezes tem relação com isso, os desafios que a gente encontra pelo caminho, né? Deixa eu ver mais aqui. A educação é dinâmica, então há uma necessidade do professor ser dinâmico e se adaptar para inúmeras possibilidades, embora não tenhamos como prever esses desafios. Pois é, por isso que eu falei, algumas coisas a gente tem como prever, algumas pela nossa experiência, pelo conhecimento, pela formação, né? Também não é uma coisa assim, a realidade é sempre tão mutável, mutante, etc., e a gente nunca sabe bem o que a gente vai encontrar. Não é isso, né? A gente não está vivendo sempre num chão movediço, né? Existem previsibilidades, né? E a gente precisa lidar com elas. A gente se prepara também em função das previsibilidades, mas sempre pode ter algo, né? Que não foi previsto, né? Trabalhos com a comunidade escolar ao mesmo tempo, né? Então, essa ideia, né, da comunidade escolar, a gente falou um pouco disso na terça-feira. A Rosiane está falando, na quarta-feira, no programa Encontro, vimos um momento desafiador que o pai agride o professor dentro dos muros da escola. Pois é, né, isso, a violência, né, dentro da escola, chegando dentro da escola, isso é algo, né, que a gente tem enfrentado bastante nos últimos tempos, né? Então, as relações, né, é claro, volto a dizer,
a gente está numa dimensão também que é social, que é política, que é cultural, né? E assim, a gente não tem exatamente, vamos botar assim, né, uma ingerência sobre o social, embora o que a gente faça também está constituindo esse social. Mas eu penso que a gente precisa estar atento ao que é a nossa realidade e ao que cabe a cada um de nós dentro da nossa realidade, né? Um pouco, eu terminei o nosso encontro da terça-feira, deixando ali, né, brinquei com vocês com a tarefa de casa ali, para pensar quais são as minhas circunstâncias, né? Em que circunstâncias eu estou inserido para pensar o meu trabalho, né? Então, um pouco também, e aí uma das perguntas era quais as circunstâncias que eu posso mudar, né? Porque tem algumas circunstâncias que cabem a nós mesmo, né? Mas tem outras que a gente não vai conseguir mudar e a gente vai ter que pensar o nosso trabalho, organizar o nosso trabalho, considerando que a gente enfrenta aquelas circunstâncias que não são possíveis de serem mudadas, pelo menos não por nós, né? Então, essa é uma dimensão que eu penso que é muito importante, né? Especialmente para quem está na gestão, fazer, né, um trabalho que seja isso, né? Quais são as minhas circunstâncias? Como é que eu posso lidar com essas circunstâncias? O que eu posso mudar dessas circunstâncias? Que estratégias eu posso desenvolver para atingir os objetivos da minha escola, né? A gente conversou na terça-feira, especialmente porque o que a gente precisa garantir, especialmente dentro da escola, a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes que estão ali com a gente, e a gente também se inclui enquanto profissional, porque a gente também está aprendendo, se desenvolvendo, né? A formação continuada dos professores dentro da escola é uma tarefa da equipe de gestão, né? Especialmente relacionada também à gestão pedagógica, né? A Gabriela está dizendo, eu estou de licença médica por conta disso, ameaça cibernética por conta da função, com fotos e vídeos minha da minha família, tentando superar. Olha, Gabriela, não tenho como te dar um abraço fisicamente, né? Mas te dou esse abraço através de palavras, porque é muito difícil isso, né? Eu lido um pouco com questão de saúde mental de professor, né? Recebo quase sempre relatos de pessoas que estão passando por situações assim, vi e vejo muitos colegas próximos a mim. Chegou um momento, gente, que num determinado espaço de trabalho meu, trabalhando ali cotidianamente com cerca de 15 pessoas, só eu não tomava remédio. Só eu não tomava remédio. Quando eu falo remédio, né, alguma coisa para ansiedade, alguma coisa para depressão, né, remédios relacionados a questões mesmo de saúde mental. E eu me assustei. Eu me assustei quando fui, né, era um espaço de trabalho relativamente novo para mim, e conhecendo as pessoas aos poucos, e aí conversa aqui, conversa ali, de repente, numa conversa mais coletiva, eu olhei e eu falei, gente, né, acho que só eu que não tomo remédio. E aí fui um pouco, né, buscar sondar mesmo se era verdade, e era. Então, isso é muito sério, né? Volto a dizer, a nossa profissão está lidando com questões que são maiores do que os muros da escola, né? Mas a gente também precisa ter clareza daquilo que cabe para dentro dos muros da escola, porque aí esse é o nosso lugar de atuação. E aí, assim, por mais que no meu cotidiano eu tenha muitas notícias, né, como notícias como essa que Gabriela compartilha com a gente aqui, eu espero nunca me acostumar com esse tipo de notícia, né? Eu espero que nenhum de nós se acostume ou banalize as estatísticas. Está acontecendo mesmo. É um monte. É em toda a escola. É em todo lugar. É na sociedade. A gente não pode banalizar esse tipo de situação, a gente não pode naturalizar esse tipo de situação. E a reflexão, uma das reflexões desse nosso encontro de hoje é o que cabe à gestão em termos de relação entre as pessoas. Porque a gente também tem muitos relatos, né, de adoecimento docente, de uma dificuldade extrema no trabalho, também pelo nosso modo de condução das coisas na gestão. Então, isso é muito importante para quem está nesse lugar da escola, né, ter essa possibilidade, né, de refletir
sobre como estamos cuidando de nós pessoas que estamos dentro da escola. Como cuidamos dos professores, dos outros profissionais, dos estudantes, das famílias, como cuidamos das pessoas dentro dos muros da escola, porque isso cabe a nós, né? Tem muitos fatores, tem muitas circunstâncias do nosso trabalho que não cabem a nós, não estão nas nossas mãos serem mudadas, mas há aquelas que estão, e as relações interpessoais estão, sim, nas nossas mãos. Nós que estamos dentro da escola é que fazemos as relações pessoais dentro da escola, né? Então, obrigada, Adriana. A Adriana já botou o próximo slide, que é isso, né? Tem um trecho aqui de um texto que está nas referências aqui nos slides. Acabei não mandando para a Adriana antes do encontro, mas vou mandar, né? As relações interpessoais deveriam ser vistas como prioridade e foco da gestão. Uma busca ativa por parte da gestão no intuito de compreender as necessidades, bem como chamar a equipe para a responsabilidade do processo. Vejam como a nossa conversa de hoje tem relação com a nossa conversa de terça-feira, né? Porque envolveu o trabalho coletivo e tal, né? A gestão tem uma responsabilidade com as relações interpessoais. Como temos cuidado disso nos nossos cotidianos, nos nossos espaços de trabalho, né? Gente, é um dos grandes fatores de adoecimento, a relação entre as pessoas. E muitas vezes a relação entre equipe gestora e professores tem sido desencadeador, né, de situações difíceis, né, para nós, né? Deixa eu só ler aqui. Bom, pessoal, né, desejando aí força para a Gabriela, e Gabriela dizendo que não quero que outros colegas na função de direção passem pelo que a minha família e eu estamos passando, né? Algumas coisas, né, precisam ser também ditas e compartilhadas. Primeiro, para que a gente ganhe a dimensão de que elas acontecem, né? Segundo, porque eu acho que também vai gerando uma rede, né? Rede de apoio. Eu penso que, assim, espaços como esse, né, um curso para gestores que coloca vocês, de alguma forma, em contato em relação... Vocês têm grupo de WhatsApp e tal, que esses espaços formativos, além da formação em si, né, digamos assim, discussão de conceitos, discussão de estratégias de atuação, mas eu penso que esses espaços coletivos podem ser também os espaços de fortalecimento, né, os espaços de construção de rede de apoio, porque apesar de cada escola, né, estadual aí ter a sua realidade, estão todas, digamos assim, sob o âmbito de uma mesma política, sob o âmbito de uma mesma secretaria estadual de educação, né, vivendo algumas coisas que são muito semelhantes, né? Então, acho que essa é uma um dos ganhos, assim, né, que vocês podem ter de um grupo formado a partir desse curso, por exemplo, né? O Eduardo está colocando aqui, as empresas privadas agora têm, por lei, cuidar da saúde mental dos funcionários. Isso. E nós, da educação pública, precisamos mais ainda incluir o tema nas formações. Eu concordo, sabe, Eduardo? Por isso, hoje, para falar de relações interpessoais, eu incluí a saúde mental aqui como um tema para a gente conversar, né? O Bertoldo está dizendo, esse é o trabalho que faz a diferença na gestão. Acho que você está se referindo ao trabalho, né, na relação, né, essa questão das relações entre as pessoas. A Fabiola, até onde nossos braços alcançam, a busca do equilíbrio deve ser constante. Valéria, faltam profissionais especializados para acompanhar esse aluno. Aí, assim, né, no caso, se a gente, aí eu acho que a Valéria está falando mais na dimensão da inclusão, né? Então, olha, que isso é uma outra questão. Está nas mãos também, né, de um certo sentido, está nas mãos da gestão, assim, o estudante está ali, né, um aluno com transtorno, com deficiência, ele está na escola cada vez mais, né, cada vez mais, cada vez em maior quantidade, cada vez com situações, né, com possibilidades e limitações diferenciadas, e a gente sem formação, a gente sem profissionais, em termos de quantidade, em termos de qualidade da formação dos profissionais para lidar com isso. Muitas redes municipais têm utilizado a estratégia, né, gente, de fazer contrato, me perdoe, não sei se no Estado tem funcionado assim também, vocês podem até me
me atualizar quanto a isso, mas redes municipais que eu acompanho, sim, fazem contrato com estudantes, né? Estudantes de pedagogia ali, estudantes de licenciatura, que muitas vezes estão no segundo, terceiro período, mal estudaram algumas coisas até mais gerais sobre educação, que dirá sobre educação inclusiva, né, sobre como lidar com os transtornos e as deficiências, e são eles que estão sendo contratados para atuar como mediadores na escola, por exemplo. Né? Então, aí, olha, uma gestão municipal, né? E aí, por isso que eu estou dizendo, se vocês puderem me atualizar se no Estado está acontecendo algo semelhante desse tipo de contratação, que é realmente uma informação que eu não tenho, peço desculpas a vocês, mas no município, sim. Então, uma gestão municipal que faz a opção de contratar, né, estudantes, muitas vezes em fase até inicial ainda de curso, para atuar como mediadores, e aí você está ali como gestor dessa escola, seja, né, como diretor adjunto, seja um CP, né, que está ali na escola, e você tem que lidar com essa situação, né, de ter o estudante com uma deficiência, um transtorno, de ter uma pessoa que chega, que me perdoe, mas não dá nem para dizer ainda que é profissional, porque a pessoa nem formada está ainda, é um estagiário, né? Fazendo faculdade para atuar na função de mediador, né? Não faz contrato assim no Estado. Então, obrigada, Gabriela, porque eu sei que é uma realidade dos municípios, mas não conhecia mesmo, né? Se o Estado tem lançado mão desse tipo de situação também, né? Se bem que também aqui pensando, né? Nos municípios, a maior parte lida com as crianças, né? No Estado, a gente já tem uma realidade mais, né, de jovens, adultos, adolescentes, idosos aí. Então, pergunto até a vocês, vou pedir mais uma atualização, se vocês puderem ser generosos e compreensivos comigo nesse sentido também. Quem assume essa função nas escolas estaduais? Né? Quem ocupa esse lugar ali de mediador, né? Hoje, tá? Não em termos do que seria o ideal ou do que está previsto, como é que é a realidade dentro da escola de vocês, por exemplo. Temos ali um adolescente, um jovem, um adulto com uma deficiência, com um transtorno como autismo, algo assim. Quem está junto com esse estudante? Ou não tem? Ou é aí, né? É cada professor ou alguém da equipe? Isso é importante, né? Porque isso impacta no trabalho, né? Aquilo que a gente falou. No Estado, mal temos porteiro, inspetor, vacância para todo lado. Podemos solicitar cuidadores com serviço análogo ao cuidador de idosos apenas para o acompanhamento do estudante. Na realidade, está faltando profissional de Estado, muita demanda para poucos profissionais. O poucos profissionais, assim, eu tenho notícias, né, de muitos pedidos de exoneração no Estado nos últimos anos, né? Muita gente saindo do Estado, falo de professores, né? E aí então no Estado vocês teria essa função aí de cuidador, né? A gestão raramente tem OE, né? Às vezes nem CP tem, né, gente? Ter o orientador educacional parece que é mais difícil ainda, né? Quem assume a OE na falta coordenação, na falta direção, na falta professor, na ausência. Olha, Gabriela, essa tua escrita, né? A falta, a ausência, a falta. Isso a gente também acaba tendo que lidar, né? Vocês que estão na gestão, me perdoem se eu vou falar algo que não é tão real assim, ou se vai parecer muito duro, mas parece que muitas vezes vocês acabam fazendo a gestão mais das faltas do que tem, né? Aprender a trabalhar mais com as ausências do que efetivamente dispor das presenças, né? Dispor daquilo que está à disposição mesmo, né? Dispor até nesse sentido. E aí, realmente, o trabalho fica mais difícil. E aí, gente, mais ainda é fundamental que vocês invistam nesse cuidado com as pessoas, né? Porque num ambiente em que há tanta falta de recursos, falta de infraestrutura, falta de profissionais, não pode faltar cuidado entre as pessoas que estão ali, né? E digo a vocês que algumas vezes, né, em espaços de formação,
com as pessoas que, né, atuam na escola fora, né, da sala de aula, com o gestor, com o coordenador pedagógico e tal. Muitas vezes eu ouvi assim, pois é, Bruna, você está falando aqui, né, que a gente tem que cuidar dos professores, a gente tem que cuidar das famílias, a gente tem que cuidar... E quem cuida da gente? Né? Então, acho que construir essas relações na escola de uma forma que uns cuidem dos outros na escola é importante, né? Porque às vezes fica nessa... Né? A gestão tem a função de cuidar também, né, da relação entre as pessoas, mas vai para uma dimensão, né, se a gente for, né, para um certo tipo de níveis aí, né, tem os estudantes, tem o professor, do professor, né, tem, de repente, né, quem está, né, a um CP da vida, até chegar no diretor, quem cuida do diretor, né? Muitas vezes, será que no órgão central a gente vai ter, né, esse tipo de apoio, mas ainda assim dentro da própria escola, né? O diretor é o último na linha aqui, então quem está para cuidar dele, né? Se a gente pensar nesse sentido. Então, a possibilidade de construir também estratégias de relação entre as pessoas dentro da escola, para que não tenha só, né, uma escalinha nesse sentido, né? O estudante está ali, o professor cuida dele, o CP cuida do professor, o diretor cuida do CP para baixo, e quem cuida do diretor? Né? Algo que seja mais circular, talvez, né? Cuidar mesmo das pessoas. Deixa eu só ler aqui, gente, que eu danei de falar. A parte pedagógica compete à coordenação e direção. O cuidador ajuda na locomoção, higiene, alimentação. Mas eles são muito gente boa e acabam ajudando em tudo. Então tem isso também, né? Não tem só os jacarés e os tubarões, né, gente? Como a gente estava falando antes. Recebemos aluno de uma rede municipal que deixava o aluno numa sala sozinho, aprendendo ali agora no primeiro ano do ensino médio. Gente, é muito triste isso, né, Eduardo? É muito triste que a gente viva esse tipo de realidade. Falta alguém para escutar a gente, professor, gestor, e olhar para a gente. É o que eu estava falando aqui. Falta, muitas faltas, né? E aí, nesse excesso de faltas, como é que cada um de nós pode ocupar um lugar de presença, né, e não de ausência? Nossa realidade na gestão é acumular funções. Ninguém cuida do diretor, não é a SEDUC. Ser OE no Estado precisa ser especialista ou pedagogo, então nem todos os professores podem assumir. Outra questão é financeiramente se vale a pena, né? Torna 40 horas com uma gratificação sem reajuste, então aí na esbarra também, né, nos nossos planos de carreira, de salário, né, para também alçarmos aí, de repente, outras funções na escola. Muitos diretores adoecendo. Pois é, gente. Então, não à toa, vou falar de novo, né? Eu incluí saúde mental na nossa conversa de hoje para falar de relações interpessoais e temas transversais. Adriana, vai adiante aí para a gente poder... Aqui, e, gente, assim fica ruim, né, de ver. Mas eu trouxe aqui aquela poesia do Paulo Freire, A Escola, que vocês devem conhecer, né? Conhecem? Digam aí para mim se vocês conhecem. Eu vou abrir ela aqui do lado para mim, porque nem eu estou conseguindo ler aí na projeção. Eu tinha deixado aberto aqui, mas não estou vendo. A Gabriela está dizendo aqui que foi ameaçada de morte. Isso é muito sério. Muito sério. Vamos lá, trazer um pouco de poesia, então, né, também. Acho que nada é por acaso nesse nosso momento de conversa aqui. Então, para quem não conhece, ou mesmo para quem já conhece, ouvir de novo. A escola é o lugar onde se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se estima. Ai, saiu aqui. Desculpem. Saiu da minha tela de novo. Abriu. Gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se estima.
O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados, nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil trabalhar, crescer, fazer amigos, estudar, educar-se, ser feliz. Então, como eu disse, é uma poesia um pouco para pensar que a escola é feita de gente, né? A escola é feita de pessoas. É feita também, né? Paulo Freire está dizendo aí, não só de prédios, disso, ou seja, é também isso, mas é especialmente gente. E aí eu penso que essa poesia dele nos convida, né, a olharmos para o sermos gente, cuidarmos um do outro, criarmos laços, né? Cíntia está dizendo, sem amizade não há aprendizagem. Eduardo colocou, somos todos gente, precisamos de cuidado. Exatamente. Né? Precisamos de cuidado, todos nós. Né? Então, cada um podendo cuidar um pouquinho de si também, mas o quanto a gente precisa que esse cuidado também venha do outro. E nós é que somos o outro do outro. Né? Então, que cuidado a gente está oferecendo para esses outros que estão conosco? Né? Que cuidado estamos oferecendo a nós mesmos, né? E também que estamos recebendo do outro. Que o encontro de hoje seja mesmo um convite, né, para vocês olharem para isso. Não que não olhem, mas é isso. Em alguns momentos, né, a gente conversa sobre um tema específico, talvez dá um respiro novo, né, para a gente olhar para situações que estão aí no cotidiano e, infelizmente, Gabriela trouxe a palavra morte ali 2 vezes, uma vez com letras maiúsculas, né? Isso produz sentido, né? É muito forte, porque está falando de uma ameaça de morte, morte concreta, real, né? Morte de retirada da vida, mas é importante que a gente pense quantas mortes cotidianas a gente tem vivido dentro da escola também. A escola é um lugar de muita vida, né, gente? Eu acho que trazer esse lugar, um pouco essa reflexão das dificuldades, né? O próprio curta-metragem que eu escolhi abrir, vejam, né, como tem essa tensão ali, né? Não vou chamar de dualidade, não, mas de tensão, porque está representado por cegonhas, né? A cegonha está associada ao nascimento, né? Ao trazer a vida nova, né? Ao entregar uma nova vida. Então, tem essa dimensão nesse curta-metragem também. Né? A gente está lidando com a vida, a gente está lidando com a produção da vida. Só que nessa produção da vida, a gente acaba enfrentando, muitas vezes, situações de morte. Morte em muitos sentidos. Né? Aquela cegonha, ela vai se ficando estrupiada, né? Fisicamente, né? Mas também tem uma dimensão muito forte ali nesse curta-metragem dos afetos, da relação, né? A nuvem, aquela cegonha, né? A nuvem que chora, né, gente? Cria tempestade ali, uma dor imensa também que ela está sentindo quando aquela cegonha simplesmente vai embora, ela pensa, ela não vai voltar, né? Talvez possa ser isso que ela tivesse pensado ali, né? Fabíola está dizendo afeto no sentido de afetar com amor e respeito. Pois é, porque afeto é em todos os sentidos, né? Geralmente a gente fala de afetividade e pensa logo no lado positivo, mas a grosseria é afeto, né? A indiferença é afeto. Né? Então, é um pouco a gente olhar também, né, para esses afetos que vão numa dimensão do cuidado.
os afetos que vão numa dimensão de produção da vida, os afetos que vão na dimensão de renovação de energia, né? Porque, gente, assim, é muito cruel com a gente, com o outro, quando o nosso ambiente de trabalho ele é pesado, né? Imagina a gente ter que ir todo dia ou quase todo dia para um espaço físico deteriorado e onde as relações humanas também estão deterioradas. Isso é adoecedor, certamente. Isso é adoecedor para todo mundo. Então, a gente poder olhar para essas coisas, né, para uma dimensão de cuidado é importante, né? Eduardo está dizendo, por vezes cuidar do outro ser o cuidar da gente. Ficar esperando o retorno desse cuidar pode frustrar. Nos cuidar para que a falta do cuidado do outro não esmoreça em nós a vontade de cuidar do outro. É importante, Eduardo, isso que você traz, né? Porque a gente acaba gerando algumas expectativas de receber algo em troca e muitas vezes esse algo em troca não chega, né? E aí a importância da gente cuidar disso. Acho que é uma reflexão valiosa que você traz, né? Se a gente não receber de volta, que isso não diminua, né, a nossa vontade, a nossa capacidade de continuar oferecendo ao outro a dimensão de cuidado que a gente pensa que é relevante. Mas isso é duro, né? Porque a gente também quer se sentir cuidado. Vários de vocês falaram aqui, quem cuida da gente, né? É duro, né? A poesia é muito pertinente ao nosso encontro, olhar para o outro que vive em um mundo que muitas vezes não conhecemos, que tem suas demandas, e procurar entender minimiza a nossa luta diária. Essa dimensão de compreender o outro, compreender que muitas vezes ele está numa realidade que é diferente da nossa, né? Isso diz de estar com, né? Isso está na dimensão das relações humanas, né? Afetar tanto o outro que ele se sinta constrangido em não nos afetar na mesma forma. É bonito isso, né? Afetar tanto o outro que ele se sinta constrangido em nos afetar na mesma forma, né? Nossa, é algo assim, né? A gente oferece algo para o outro a ponto dele não ter como não retribuir. Eu leio assim, tá, Eduardo, isso que você está dizendo, e consigo compreender, né? Pensando aqui até em situações na minha vida mesmo, né, em que muitas vezes eu fiquei mesmo constrangida, né, no sentido de que assim eu tenho que retribuir esse gesto, né? Isso é forte, é bonito, difícil também, mas é bonito. A Tânia está dizendo afeto dos outros igual a frustração. Muitas vezes né, Tânia? E aí como é que a gente pode mudar isso, né? Que não seja frustração, nem o nosso modo de afetar o outro seja frustração para o outro, nem o modo, né, do outro nos afetar ou deixar de nos afetar, entre aspas, né? Porque eu acabei de dizer, quando tem diferença, quando tem algo que está numa dimensão negativa dos afetos, das emoções, dos sentimentos, isso também é afetividade, né? Cíntia disse, gente, estou amando, precisamos desse carinho. É isso. Tenham carinho também, então, uns pelos outros, né? Eu disse isso aqui, aproveitem esse encontro de vocês para esse curso, talvez criem, né, meios de vocês cuidarem de vocês também, gestores cuidando de gestores aí, né? Acho que pode ser uma oportunidade. Já está quase 11 horas, gente. A Adriana, passa aí para mim. Não falta muita coisa. Só quero, né, trazer para vocês. Eu falei que o conceito de pessoa eu escolhi como um conceito central para essa nossa conversa de hoje. Eu tenho estudado um autor espanhol, Vítor García Roig, que traz um conceito de educação personalizada. Então, o conceito de pessoa está no centro, né? E aí ele diz assim: pessoa não é simplesmente um organismo que reage aos estímulos do meio, mas principalmente um ser perscrutador e ativo, que explora e transforma o mundo que o rodeia. E aí ele vai trazer, né, ele chama de notas que compõem a pessoa, a singularidade, a autonomia e a abertura. Né? A singularidade vai trazer a dimensão, né, de produção, de desenvolvimento da criatividade, a autonomia da liberdade e a abertura da comunicação. E aí eu quero chamar a atenção para essa terceira nota da pessoa, a abertura. O ser humano, a pessoa humana é uma pessoa de relação. O Vallon já dizia, né?
somos geneticamente sociais. O ser humano, ele não cresce sozinho, né? Ele não sobrevive sozinho. Você pega um bebezinho humano e larga ele sozinho em algum lugar, ele vai morrer, né? Ele não tem condições de buscar meios na relação direta com a natureza aí, né? E conseguir ter o que ele precisa para se desenvolver. É a espécie que mais tempo precisa de cuidado, né, para que a vida, no sentido mais fisiológico, biológico, seja preservada. Mais ainda, se a gente falar nessa dimensão de uma vida que se constrói afetivamente, emocionalmente, né, e que muitas vezes, quando, né, por isso eu chamei a atenção para a palavra morte, que apareceu ali na escrita da Gabriela e na experiência muito dolorosa dela, certamente, que dói em mim hoje. É a gente cuidar da vida. É a gente cuidar da vida. A gente não pode ser perpetuador de uma cultura de morte. De uma cultura de morte, especialmente aqui, hoje, a nossa reflexão é especialmente a morte nas relações entre as pessoas. Essas relações que vão tirando de nós a vida, a energia vital, essa pulsação de vida, né? Que vão tirando de nós o desejo de estar naquele espaço que é a escola, né? Como isso é cruel com cada um de nós, isso é cruel com quem está lá junto com a gente, né? Então, acho que é isso, assim, né? É a gente se alimentar de vida. E aí, muitas vezes, a gente precisa dos nossos caminhos terapêuticos, a gente precisa da arte, gente. A gente precisa da arte, a gente precisa dessa relação com as pessoas que seja uma relação que nos alimente de vida, né? Então, somos seres abertos. Abertos quer dizer, a gente não dá conta de ser quem a gente é estando fechado na gente mesmo, né? Por isso, o cuidar de si, ele está relacionado ao cuidar do outro e está relacionado ao receber cuidado do outro também. Não tem um cuidar de si que seja só você, né? Pensa bem. Bom, eu preciso cuidar de mim. Uma das coisas que eu faço é a terapia. Então, eu preciso da minha psicóloga, por exemplo, para esse cuidar de mim, né? Vou cuidar de mim, eu preciso estar com os meus exames, né, médicos em dia, então eu preciso do médico, eu preciso, né, do técnico, né, que faz lá a mamografia, eu preciso, né, de quantas pessoas eu preciso para dar conta do cuidar de si, desse cuidar de mim. Então, mesmo o cuidar de si, ele não depende só de mim, né? Depende sempre de algum outro, embora tenha muito de mim aí, porque, né? Se eu não busco a terapia precisando, se eu não mantenho meus exames em dia precisando, se eu não tiro um tempo, né, para contemplação, gente. Na terça-feira, quando eu mostrei as imagens remetendo às circunstâncias, uma das imagens era assim, né? Uma paisagem, tinha água, tinha mato, tinha um sol ali, né? Que não estava um sol a pino, né? Tinha um sol ali, né? Um convite a essa contemplação. A gente precisa de momentos de contemplação. Contemplar a natureza é fundamental, mas assim, esse estado, né, de estar diante de algo que nos cala, nos silencia pela beleza, pela leveza, né? Eu acho que a gente investir nesses momentos também. E aí, talvez, um olhar, né? Convido vocês também a fazerem esse olhar um pouco mais em relação também ao espaço físico. Como é que o espaço físico dessa escola em que vocês estão na função de gestão, como é que ele está sendo um convite a esse contemplar, a esse vou me encher de energia, a esse entrei aqui, nossa, é um ambiente que se abre, é um ambiente que me abre, né? Porque muitas vezes a gente entra no espaço físico da escola e ele é um ambiente que fecha, né? Ele é um ambiente que leva a gente para uma sensação, né? Já que eu estou usando aí nessa
essa tensão entre vida e morte, né? Um ambiente que acaba trazendo a gente para uma dimensão de morte dos sentidos, de morte do emocional, de morte da energia, de morte do desejo de estar ali. Então, um convite que seja cuidar das pessoas, mas olhem também para esse cuidado com o ambiente físico e a estética desse ambiente, porque ela nos alimenta. E aí ela pode nos alimentar com energia de vida, mas ela também pode nos alimentar com energia de morte. Minha escola é muito unida, fica menos doloroso quando encontramos carinho e amparo na escola. Minha escola é unida, a Rose está dizendo, que bom, Rose. Podemos mudar, por isso estou de licença, deixei minha equipe sem mim, mas eu precisei me afastar para cuidar de mim. Né? Às vezes, o cuidado requer um distanciamento. Isso também é, no teu caso, por uma questão muito, muito séria e muito dolorosa. Mas às vezes tem, né? Às vezes tem uma necessidade da gente se ausentar um pouco. Eu estava falando de presença, mas às vezes uma retirada estratégica nossa de determinadas situações, determinados contextos, também ajuda, né? Isso, Gabriela, se cuide bem, né? Para você estar bem e voltar bem, né? Que nem você, nem nenhuma outra pessoa tem a experiência de passar por isso novamente, né? Passa para mim, Adriana, por favor. A gente está acabando, tá, gente? Aqui só, né, a gente está conversando sobre essas coisas, né, o relações interpessoais, mais um texto que eu deixo para vocês como sugestão aí, né, de bibliografia sobre o tema. Por relações interpessoais, entende-se o conjunto de interações cotidianas em todas as dimensões da vida, objetivando a convivência, né? Então, cuidar da convivência dentro da escola. E aí alguns destaques, né? Nos constituímos na relação com outras pessoas. O trabalho é um processo que é subjetivo, mas é também intersubjetivo, né? A gente trabalha com outros sujeitos. O relacionamento interpessoal é essencialmente um processo e não uma categoria estática, né? Então, ele varia, né? De acordo com as conjunturas de espaço, tempo e contexto, né? Então, também por isso, esse convite é vocês olharem para o espaço físico, né? Porque ele vai constituir as relações também. Pode passar, Adriana. Acho que vem um slide sobre inclusão, um destaque para a legislação aí. Tá? Relembrando a Lei Brasileira de Inclusão, estamos aí, né, nos 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão. Eu fiz um destaque, né, num dos itens do artigo 3º, quando fala, né, das barreiras que têm que ser superadas, fiz o destaque nas barreiras atitudinais, né, que está relacionada aos comportamentos e, consequentemente, às relações que se constroem dentro da escola. Então, um investimento, né, para que as barreiras atitudinais sejam superadas, isso é uma dimensão de inclusão. E trouxe aqui para vocês o decreto que eu falei, né, fresquinho, não sei se vocês já estão cientes, né, de que saiu esse decreto na segunda-feira, dia 20 de outubro, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. E aí eu destaquei aqui, né, o artigo 2º vai trazer os princípios da educação especial inclusiva, em que ele destaca a diversidade humana como valor a ser reconhecido e promovido pela educação. Então, também quando a gente fala de relação entre pessoas, a gente está falando de uma dimensão de lidar com as diferenças, de lidar com a diversidade. Isso nem sempre é fácil. O curta-metragem também convida a gente a olhar um pouco para isso, né? Muitas vezes o diverso é o igual a nós, né? A diversidade que cabe nessa nossa diversidade não é exatamente uma diversidade radicalmente da diferença, né? A gente, no fundo, tem muita dificuldade para lidar com a diferença. E isso é fundamental quando a gente está falando de inclusão e dessa dimensão de relação entre as pessoas, né? E no artigo 3º desse decreto, que traz as diretrizes, né, da educação especial inclusiva, eu fiz um destaque aí
para a participação da família e dos estudantes no âmbito da gestão escolar democrática, né? Porque é um momento específico em que a gestão escolar democrática vai aparecer aí, trazendo, né, também a dimensão da participação da família e dos estudantes nos processos de inclusão. A Zeni está falando que esse decreto tem gerado polêmica, sim, né? Especialmente relacionado à questão dos espaços, né, especializados, a Pestalozzi, a PAI, espaços assim, né, que algumas pessoas estão lendo o decreto como uma possibilidade de que esses espaços sejam fechados por uma obrigatoriedade, né, de que as pessoas com transtornos e deficiências estejam necessariamente matriculadas na rede regular de ensino, então essa é uma das polêmicas. Uma outra diz respeito a como o decreto traz aí a questão da formação dos profissionais que atuarão como acompanhantes na escola, porque coloca aí a formação em ensino médio, nível médio, com pelo menos 80 horas de formação relacionado à educação inclusiva, educação especial. Então, para alguns, isso é um problema, né? Está sendo lido como um problema, além de referência ao acompanhante terapêutico, enfim, tem alguns pontos de polêmica e de tensão nesse decreto, sim, tá? Mas trouxe para vocês, ele é o mais recente, acabou mesmo de sair, né? Vocês precisam conhecer o decreto, precisam se inteirar, né? Talvez dessas polêmicas, dessas discussões, porque elas dizem de alguma forma também, né, do que pode vir a ser instituído em termos, né, de educação especial inclusiva na escola, né? São questões que não são banais, né, gente? Mas a despeito, né, ou mesmo considerando essas questões, essas tensões aí que estão sendo discutidas bastante ao longo dessa semana, a gente olhar também para uma dimensão de que o decreto traz algo que porque a gente acaba entrando, né, numa discussão assim, mas as escolas não têm condição, na verdade a inclusão é exclusão, porque as crianças ficam soltas na escola, porque não tem uma pessoa, né, com formação adequada. Essa é a realidade, né? A gente está falando aqui, eu trouxe aqui primeiro a Lei Brasileira de Inclusão, poderia ter trazido a LDB, que é anterior ainda, que já fala, né, de todas as pessoas terem o direito à educação, de todas as pessoas terem o direito, né, de estar na escola, né? Mas efetivamente a gente ainda não conseguiu garantir isso, né, como sociedade, como campo da educação, né, por muitos, muitos fatores, né? Mas penso que a gente tem que apostar nesse caminho, né, de que a escola seja o lugar para todos, né? Eu leio o decreto, que é isso, o decreto não pode ferir a lei, né, gente? Isso é uma dimensão de legislação aí, não domino tanto isso, mas, né, vocês como gestores, né, a compreensão de legislação é importante, né? O decreto não pode ferir a lei. Então, o decreto ele vem para normatizar, como é que chama isso? Regular, né? Tem um termo específico que está me fugindo agora, né? A legislação. Então, tem algumas pessoas dizendo que alguns itens desse decreto ferem, por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão, especialmente por conta dessa questão que eu estou dizendo a vocês, da matrícula na rede regular de ensino, como se, né, estivesse acabando com os outros espaços de atendimento educacional, né, que são específicos, né, para pessoas com transtornos e deficiências. Então, isso é uma questão. Mas, né, penso, né, que essa luta para que a gente tenha escola verdadeiramente para todos, escola em que a inclusão aconteça efetivamente, essa precisa ser a nossa luta, né? Isso precisa estar na legislação e está. E ao estar na legislação e ao estar num decreto, né, deveria fazer com que os diferentes entes federativos, as diferentes esferas que estão aí atuando em relação à escola, inclusive cada um de nós, como pessoas que estamos dentro dela de alguma forma, fazendo, né, a nossa parte para que a inclusão realmente aconteça.
É claro que em termos isso, né, de infraestrutura, em termos de pessoal, é difícil, é muito difícil, né? Eu tenho lidado com isso, né? Acima do decreto, a gente tem aí a Lei Brasileira de Inclusão, a Constituição, a LDB, né? O decreto não pode ferir essa legislação. É nesse sentido que eu quis dizer para vocês, porque algumas pessoas estão fazendo a leitura, né, e chamando a atenção para o fato de que alguns artigos desse decreto estariam ferindo a legislação maior. Então, é bom ficar atento a essa discussão, ver os desdobramentos disso, né, mas saberem que a gente está aí com um decreto novo que revoga, né, o anterior, que instituía a política de educação inclusiva. Tá? Passa para mim, Adriana. É um slide sobre saúde mental, gente, só para trazer alguns dados aí. Síndrome de burnout, estresse e depressão estão no topo dos problemas de saúde entre os docentes. Isso está numa matéria, eu acabei não botando a fonte aí, peço desculpas a vocês. Que eu estava lendo essa semana, né? Então, e são, né, fatores de licença, né? Cada vez mais licença médica dos professores saindo pela psiquiatria, né? Relacionada, então, à saúde mental. Então, a gente já falou bastante sobre isso ao longo do encontro, só para, né, trazer para vocês que foi uma escolha intencional, né, que a gente falasse de saúde mental ao falar de relações interpessoais na escola. E aí eu acho que acabou, Adriana. Acho que esse é o último. Vem as referências, se eu não me engano. Isso aí. É isso, gente. Se vocês ainda tiverem algum comentário, alguma pergunta, algo que pensem que ainda cabe para a gente conversar nesse nosso encontro. Mas agradeço, né? Agradeço a oportunidade de poder falar disso, de estar com vocês no sábado de manhã. Esse é um tema que é muito caro para mim, né? Muito caro. Eu tenho me dedicado às questões de inclusão e saúde mental mais recentemente, me dedicado no sentido de estudar, me dedicado no sentido de começar a fazer projetos, né? Projeto de extensão, de pesquisa, de inovação em docência, que é um projeto novinho aí na UERJ, que a gente vai mexer com as questões de inclusão e de saúde mental. Então, isso é um tema que me mobiliza muito, especialmente dentro dessa ideia maior, né, da relação entre as pessoas, né? Isso é algo que sempre está assim, muito pulsante para mim, né? Como é que a gente cuida da gente e dos outros, né? Nas nossas relações cotidianas, nos nossos espaços de trabalho, que esse é o nosso foco aqui, né? Porque a gente vive relações interpessoais em muitos outros espaços. Mas a gente está aqui falando da escola, né? Dos ambientes de trabalho, como é que a gente pode cuidar disso, né? No trabalho. Então, agradeço, tá? Vai sim, Antônio, tanto o PowerPoint, né, tanto do encontro de terça quanto de hoje, e os textos, tá? Os de terça eu já tinha até passado para a Adriana, mas eu peço desculpas, que foi uma falha minha mesmo. Essa semana foi meio enlouquecedora aqui, e eu acabei não passando para ela os dois textos, os dois artigos que eu citei aqui, né, na apresentação, mas vou mandar para a Adriana para ela mandar para vocês, tá bom? Vocês vão receber sim. Obrigada, Bruna. Tanto material, né, antes de falar essas questões mais técnicas, eu quero finalizar esse sábado, não um curso, né, mas esse sábado agradecendo novamente a Bruna pela parceria, pela amizade, pela escuta, pela delicadeza, né, de ter nos ajudado nesse sábado a tecer cada detalhe desse trabalho. E também os diretores e diretores por estarem conosco diante das inúmeras demandas na semana, dos desafios do cotidiano escolar, no sábado pela manhã, mas acreditando mesmo na força da formação, no diálogo entre universidade e escola, no diálogo entre nós, seres humanos, entre pessoas que estão na mesma função, ou outras que estão próximas a essa função, né? Então, ser coordenadora aqui acadêmica desse curso também tem essa dimensão de viver essa escuta, essa articulação. Eu também estou me formando junto com vocês, né? Então, esse fato de organizar as falas, as temáticas, os encontros, sobretudo os profissionais que fazem parte dessa construção coletiva, não só numa gestão de atividades, mas também nesse cuidado das relações humanas,
acabam dando sentido ao que nós fazemos. Então, foi um encontro leve, mas um encontro muito potente, no sentido de olhar para nós, olhar para a escola, olhar para as nossas práticas, de pensar nesses tempos que vivemos. Bruna fala da morte, Gabriela também, uma morte silenciosa por vezes das relações e uma morte radical por vezes das relações, né? Então, por isso a gente precisa desse fortalecimento, desse exercício mesmo de abertura, como fala a Bruna, de abrir-se ao outro, a diferença, aquilo que ainda não sabemos, mas ao que sabemos também, como compartilhamos o que sabemos, estar disponível, porque nem todos compartilham aquilo que vivem, compartilham as suas experiências, então ter essa solidariedade também é importante. E para quem tem dúvidas sobre o curso ainda, precisar de apoio, no e-mail que eu envio tem o meu contato de celular, tem o WhatsApp, eu já compartilhei as informações com a Rosiane, né? Já estamos mantendo esse contato também de enviando para facilitar essa nossa comunicação, né? De como conduzir, partilhar o tempo, as ideias, todo o material. Hoje eu penso que nesse final de semana eu finalizo esse lugar específico para os materiais, para organizar. Nem sempre, é na correria, né? Os professores também têm esse tempo de enviar com uma antecedência, mas eles estarão lá, tá? Não se preocupem que nos organizando no caminho, mas nos organizando. Né? Quando toda essa dimensão da burocracia e dos espaços administrativos, eles atravessam o nosso tempo, mas aí com essa coletividade vamos vencer esses obstáculos. A lista de presença não foi hoje também, porque não teve nos outros dias, mas eu darei um jeito de contar com todos os que estiveram presentes. Não se preocupem, eu sei que nem todo mundo comenta, então não farei só pelos comentários, mas nesse espaço, né, lá no site, vocês terão um espaço para organizar e eticar o horário que vocês assistiram e, né, não se preocupem quanto a isso. Né? Daqui adiante será um pouco mais organizada essa questão da frequência, mas hoje especialmente não teve desse primeiro módulo, porque ainda estamos nessa organização. Tudo bem? Adriana, deixa eu só aproveitar rapidinho, porque nos PowerPoint, tanto de terça quanto de hoje, tem, acho que o meu e-mail, acho que está no primeiro slide, e no último tem o Instagram meu e o do grupo de pesquisa. Então, também, gente, se precisarem, se quiserem trocar ideia, se quiserem, né, até algum tipo de apoio que a gente possa dar, vocês contem com a gente também, porque é uma das funções, né, da gente que está na universidade, eu entendo assim, estar junto com a escola pública, e a minha experiência é muito mais com as crianças, é muito mais com as escolas de rede municipal, mas aproveito para me colocar à disposição, tá bom? Que vocês precisarem, meus contatos estão lá, também a Adriana tem meus contatos diretos aí, como ela disse, eu tenho a felicidade de trabalhar também com pessoas que eu posso chamar de amigas, e a Adriana é uma delas, né? Então, se vocês precisarem, podem também contar comigo, tá bom, gente? Fiquem bem, Gabriela, especialmente, de novo, tá? Receba meu abraço. Bom final de semana a todos, todas.